Então, assim, hoje a gente vai ver um dos conceitos mais importantes que eu julgo em Python, que são listas, tuplas, dicionários, enfim. Isso aqui vai aumentar muito o poder nosso de fazer conta e explicar as funções e vai dar pra gente assim um outro panorama do que é o Python dentro do Excel. Eu tenho aqui, ó, aquela função que a gente sempre usa, tá? F de x, armadura, volume, taxa. Eu coloquei aqui armadura underline quilograma, multipliquei pela taxa. E eu também peguei um arame, tá? Arame, armadura 0,05. E o retorno foi arame e armadura em quilos. Eu salvo isso. Essa função já está funcionando aqui, né? E, e o resultado dela é esse aqui. 850 e 42, tá? Né? Não diz nada. Por quê? Porque eu não tenho contexto nisso, né? A história começa a mudar agora porque eu vou declarar uma lista, que uma lista é o quê? É isso aqui. Isso aqui é uma lista. Só isso? É, isso aí. E agora eu vou declarar uma tupla dentro dela, que é isso aqui. E eu vou declarar outra tupla dentro dela. E você já vai entender por quê. Então eu quero primeiro a armadura, certo? Isso aqui é uma string, tá? Só texto. E agora ele já me dá aqui as variáveis. Quero armadura.quilo. Tá, legal. Deixa eu pular uma linha aqui. E eu pulo aqui também. Agora eu quero quem? Quero arame. Arame. E aí eu, dentro disso aqui, eu também coloco arame. Arame. Beleza. Então fechou. Ao invés de eu retornar a armadura e o arame, eu retorno a lista. Eu vou dar um salvar. Olha, mudou completamente. Por quê? Porque eu tenho exatamente aqui uma construção, uma planilha, uma matriz, né? Então eu consigo colocar informação aqui. Cara, eu consigo construir funções complexas com isso. Então, meu f de x, que é simples, 10,85, já está retornando umas coisas interessantes. Ó. Consigo colocar mais coisa? Consigo. Como assim? Bem, não está evidente que a armadura é em quilo, nem o arame. Vamos evidenciar. Então a gente evidencia aqui, ó, quilograma. E aqui, quilograma. Vamos ver? Olha lá. Poxa vida. Então tá. Então dá para colocar o custo? Pô, unitário? Vamos ver? Vamos pensar que arame custa R$6. R$6. E o arame custa mais caro, R$8. Ah, detalhe, se eu colocar aqui, eu vou colocar de propósito. Coloquei numa string. Ó, retornou. Tá, legal. E aqui eu consigo multiplicar um pelo outro? Consigo. Né? Consigo no Python e fora do Python. Vamos ver como é que fica. Fora do Python, ó. Eu pego esse vezes esse. Legal. Deu aí, ó. Se eu fizer o de baixo, será que vai dar certo? O que vocês acham? Já tá diferente esse 8, né? Oh, deu certo. Me surpreendeu. Achei que não ia dar. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele tá como string, ó. No meu conceito ele não ia dar certo, mas enfim, deu certo. Acabou comigo. Foi surpresa, droga. Fiquei chateado agora. Tá. O que mais que a gente pode colocar? Cara, a gente pode colocar muito mais coisa. Por exemplo, armador. Armador. O armador, ele dobra 12 quilos por hora, tá? 12,5 quilos por hora. Por dia, quer dizer. Não é por hora. 12,5 quilos por hora.
Então, eu pego a armadura vezes 2,5, tá? Então, 1 hora dividir 12,5 vezes armadura de quilograma. Tá. E aí, eu coloco o armador também. Pego aqui. Armador. 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 Ora. Quanto custa a armadura? Vou colocar 30 pila, ó. Ops, deu erro. Deu erro por causa disso aqui, ó. Faltou uma vírgula nele. Tá. E aqui eu coloco para baixo. Então, ó, eu tenho armadura, arame e armador. Cara, eu tô tendo uma composição de custo unitário. Isso aqui tá virando uma composição de custo unitário. E ela pode virar muito mais do que isso, né? Ela pode virar outras coisas que a gente consegue colocar aqui dentro. Então, por exemplo, se a gente está falando que o armador ele vai demorar 68 horas para fazer, se eu pensar assim, cara, quantos dias será que vai demorar esse troço? Porra, não sei, né? Vamos pensar aqui, se a gente pegar aqui dias e dividir armador por 8 horas por dia e colocar dias aqui, será que vai? Dias. Dias é dias, né? Quanto custa um dia? Não custa nada. Na verdade custa muito, né? Mas nesse caso não custa nada. Olha aí. Aqui a gente já passou o que uma composição de custo unitário entrega pra gente, que a gente já está calculando prazo, né? Então, armadura, arame, armador. Ah, consigo colocar condições se a taxa é isso, se a taxa é aquilo? Consigo, né? Consigo calcular muito mais coisa dentro disso e consigo fazer coisas muito mais interessantes e declarar muitos mais variáveis, né? Esse exemplo aqui, ele é legal, né? E ali você vê que a gente consegue justamente justificar tudo isso, né? Tudo isso aqui fica justificável e fica fácil de entender. O formato que ele te entrega, ele é um formato de matriz, ó. Então assim, ó, ele é um formato aqui, ó. Ele não tem fórmula, ó. Se eu entro aqui, ele não tem nada. E ele é totalmente amigável com as fórmulas do próprio Excel. Né? Se eu pegar e falar assim, ah não, essa daqui mudou para 113 e 75 e 65, muda tudo. Então assim, esse é um dos poderes muito grandes que a gente tem com o Excel e com o Python atuando juntos, né? A gente criou uma composição de custo unitário em uma função simples, que isso aqui também pode ser transformado com IA, né? A IA entende isso, né? Nos próximos vídeos eu posso aumentar a complexidade disso, mas eu queria mostrar esse exemplo aqui e como que essas variáveis transformando em lista, em tupla aqui, a gente consegue colocar muito mais coisa e a gente consegue crescer funções dentro, crescer variáveis e retorno de variáveis dentro de uma função muito simples, tá? Então, era isso aqui que eu queria mostrar, né? Esse é um conceito interessante. Procurem no Python o que é uma lista, o que é uma tupla, o que é um dicionário,
Isso vai te enriquecer muito mais e a gente vai conseguir avançar muito mais aqui em conceitos, tanto de engenharia quanto de programação dentro desse ambiente. Valeu, até a próxima.